Bolsonaro destruindo a Amazônia, realmente destruiu a girafa lá da Amazônia, né, os hipopótamos. Ô Iraci, eu fico imaginando o seguinte, vou responder aqui, só essa Iraci, que ela deve ser, ela é uma comunistazinha que está aqui nos acompanhando. Olha, eu sou contra comunismo, socialismo, mas eu sei que você foi doutrinada. Então, assim, a gente até entende que você é uma inocente útil. Aquilo que o Karl Marx dizia dos inocentes úteis, né? É porque você nem sabe o que aconteceu com você, minha filha. Bolsonaro, para te dizer, não tem medo de nada não, porque nós na eleição enfrentamos vocês, enfrentamos urna eletrônica, enfrentamos a imprensa, enfrentamos professor universitário, enfrentamos professores do Brasil todo, enfrentamos comunistas infiltrados em tudo quanto é área do governo e, vou usar um termo aqui que eu não gosto, metemos ferro em vocês. Você quer mais o quê? Então, ó, vai caçar outra live para você assombrar Iraci Santos, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui. Aqui um abraço para o Henrique Maia Silva, Moema, Roger Lima, Márcio Martins, pessoal que nos acompanha, Lúcia Azevedo, boa tarde, tudo bem? Então vamos começar aqui, já nós temos aqui um bom número de pessoas. Ó, vocês sabem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele instaurou um inquérito para apurar fake news na internet, só na internet, hein? Na Globo, na Folha, no Estadão, no G1, na grande mídia, que é especialista em fake news, não, lá pode falar mentira, distorcer, omitir, pode fazer tudo. Bom, e aí, isso também deu origem a uma CPMI das fake news, lá no Congresso. Muito bem. A principal testemunha dessa fake news é a ex-deputada bolsonarista, ela agora é deputada do PSL só, a Joyce Hasselmann, que traiu o presidente. Ela quis ser maior que o presidente, achou que era maior do que o movimento, na verdade se ferrou. Se você olhar as redes da Joyce, não tem, todos os comentários lá é desaprovando o que ela faz, e foi perdendo seguidores. Enfim, ela não tem credibilidade nenhuma. Então, e ela foi lá, deu um depoimento, falou do GDO, do gabinete do ódio, falou como os assessores e funcionários faziam fake news, enfim, fez lá aquela fantasia toda. Muito bem. O que aconteceu? Duas reportagens da Rede Record, e ontem teve uma mais ou menos uns 7 minutos, bem detalhadas, parabéns à Record por isso, eu publiquei ela aqui nas redes, depois vocês assistam, mostrando que na verdade quem tem um gabinete do ódio, um gabinete montado para produzir notícias na internet, notícias falsas, para atacar adversários, para atacar os apoiadores do presidente Bolsonaro, é a Joyce Hasselmann. E lá mostrou conversas de WhatsApp em que ela recomenda criar os perfis, olha bem gente, criar os perfis falsos com uso de CPF falso. Um funcionário lá dela diz que tem um site aí na internet, eu nem sei se tem isso mesmo, que fornece as combinações de CPF, porque tem uma metodologia lá para ser utilizado. E ela orientando como deveriam ser as palavras usadas, pelo menos em relação à deputada Carla Zambelli e à deputada Bia Kicis, e brigando lá que quem não fizesse estaria fora, orientando que cada assessor tinha que ter pelo menos 2 perfis falsos. Então, e uma reportagem muito bem estruturada, com provas e tudo, mostrando que quem montou uma estrutura com uso de recurso público, pagando assessores para produzir notícias falsas, para atacar adversários, para atacar pessoas que ela considera adversárias dela, inimigas pessoais e também que são apoio do Bolsonaro, é a Joyce Hasselmann. Então, o que isso provocou, gente? Primeiro, já tem uma representação lá pedindo a cassação do mandato dela. Vão entrar outras representações lá na Câmara. Por quê? Muito importante. Naquela ocasião que ela deu o depoimento lá na CPMI, eu me lembro disso, a nossa querida Carla Zambelli
reiterou uma pergunta. Naquele momento ali, alguém pode ter, por que ela está perguntando isso? Não, ela falou assim: Joyce, você jura que está falando a verdade aqui? Ela, sim, falando a verdade. Por que a Carla fez isso? Vou explicar. Porque mentir em depoimento numa CPMI ou CPI configura ofensa ao decoro parlamentar, infração passível de cassação de mandato. Precedente: Eduardo Cunha, quando foi ouvido lá na CPI da Câmara sobre aqueles desvios de recurso, aquele negócio todo, ele mentiu dizendo que não tinha conta no exterior. E depois provou-se que ele tinha, e ele foi cassado por isso. Então, muito provavelmente, a não ser que o Rodrigo Maia a proteja, porque ela atende os interesses daquele grupo ali que quer derrubar o presidente Bolsonaro, pode ter certeza, o caminho da Joyce Hasselmann é cassação. Mostrou-se que ela é uma mentirosa, e provado, não é só a palavra, igual era a palavra dela contra os outros, não, tem prova. As provas produzidas lá nas conversas de WhatsApp com assessores, e tem testemunho de assessores também, de ex-assessores também. Então, essa é uma face da história. Então a Joyce vai ser submetida a um processo de cassação lá na Câmara dos Deputados. Outra situação são as denúncias junto à PGR da prática de crimes, principalmente em relação à honra das pessoas e também de instituições. Então ela vai responder processos criminais e processo administrativo na Câmara, um processo ético de cassação de mandato. Esse assunto, gente, dominou as redes sociais depois da reportagem da Record até esse momento. Por quê? Todos nós que já sabíamos o que é Joyce Hasselmann, aguardávamos o que iria acontecer. Provas inquestionáveis da má conduta e do quanto é leviana essa deputada. Muito leviana, para dizer o mínimo, né? E a internet praticamente está por conta disso. E, pasmem, ela ainda tem coragem de ir na rede e dizer que é mentira, com todas aquelas provas apresentadas. Ela mesmo, que quando o Moro mostrou o impeachment, verdade. Quando o Intercept, agora recentemente, né, que ele mostrava que não, ela defende, aí é verdade, mas os dela não. Então, pouco a pouco as máscaras vão caindo. Pouco a pouco, aqueles que traem seus ideais, que traem aquele que nos guiou pelo caminho da retidão, do patriotismo, no caminho pelo Brasil, que é o presidente Bolsonaro, todos estão caindo. E vão cair mais ainda. Porque quando você se aproveita de uma situação para se beneficiar e depois abandona aquele barco, é a prova cabal, inquestionável, de que o seu caráter não merece nenhuma consideração, não merece respeito. E é isso que aconteceu com a Joyce Hasselmann. Ela que se elegeu na aba do presidente Bolsonaro, assim que se viu contrariada lá dentro do PSL e no governo pelo presidente, se voltou contra o presidente. Típico desse tipo de personalidade histriônica, uma personalidade arrogante, prepotente, que é o caso da Joyce, que acha que é a última batatinha da sacola. E aí vocês pensam, porque vocês agora são adversário político, você está fazendo... Não, gente, o PSL destituiu ela da liderança do governo, porque nem o PSL aguenta as ações descontroladas daquela deputada, que eu acredito deve ser de um mandato, senão vai ser eleita lá na aba, lá no último, lá na abinha do chapéu de alguém. Lembrando que ela não vai estar mais no partido do Eduardo Bolsonaro, que foi que puxou as eleições da turma toda, viu? Ela não vai ter aqueles votos. Então, se ela estiver no PSL, talvez não consiga.
Então, era isso que eu queria falar para vocês. Pessoal que está nos assistindo aí, compartilhem essa live, vão lá nos perfis, acompanhem lá o que está acontecendo, assistam a reportagem da Rede Record, 7 minutinhos. É importantíssimo, gente, importantíssimo, tá bom? Então, esse era o último assunto. Peço desculpas por ter encerrado aquela live iniciador, mas houve houve uma interrupção aqui na internet, tá bom? E antes de eu me despedir de vocês, eu vou ler aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Cida Oliveira, fechado com Bolsonaro, vamos ver aqui. Vamos lá, gente, ó. Se quem quiser aí manifestar, vai escrevendo aí, aonde está, qual a cidade, Silvana Costa, cassação para ela, eu também concordo, cassação é o mínimo. Vamos lá. Cristina Nassif. Valeu, Cristina. Vamos lá, gente. Arali Paulino. Moema, minha amiga. Vera Jorge. Aninha Ferreira, um abraço. Sirlene Sabino. Silvana Costa, fechado com Bolsonaro. Paula Chagas. Luiz Eduarda. Teófilo Tônia, Arali Paulino, Paulo Pimentel, Luiz Guilherme, valeu Guilherme, valeu Luiz, Antônio Fernandes, fechado com Bolsonaro, Luiz Felipe, Guilherme Araújo, tô lendo aqui, gente, ó, se puder vou citar todo mundo, Maurício José de Souza, Cabo Maurício Pescador, valeu Maurício, Antônio Ives, um abraço, Isabel Alves, Aninha Ferreira, abraço para o Paraná, Aninha, Delvani Carlos, de Campinas, Osmeri, São Paulo, Saulo, um abraço, Vieira, Ana Vieira, Lúcia Azevedo, de Resplendor, valeu, Lúcia, Iraci Santos, você fechou, Iraci, vai assombrar outra live, assombração, Sirlene dos Santos, Forquilha, Santa Catarina, Vilmar, essa Iraci é que vivia das esmolas do PT, Guilherme Araújo, Néia Romana, a casa caiu, Ellen Manhães, Rio de Janeiro, Leonila Melo, Paula Aparecida, Povo de Bem com Bolsonaro, Jorge Humberto, obrigado. Isabel Alves, fechado com Bolsonaro. Luiz, Silvana Costa, Sirlene dos Santos, Daniel Godoy, Aldarize, Márcia Kekel, Ceará, da Arali, Leonila Melo, Santa Catarina, Manuel José, José Afonso, Linhares, Carlos, esquerdopata lá, isso, manda ela para Venezuela, capital catarinense do vinho, Ana Gomes, fechado com Bolsonaro, José Medeiros, Isabel Alves, Aninha Ferreira, obrigado, Lúcia Azevedo, Eni Canês, fechado com Bolsonaro, Orivan Carlos, Jaraguá, Fernando de Jaraguá, Sirlene Sabino, Nesiag, aí de Mutum, um abraço, Nesiag, Vilmar Alves, Goiás, Cascavel aqui, alguém, Jorge Humberto, obrigado, Daiane. Bom, gente, depois a gente conversa mais, ó. Quero agradecer a vocês, muito obrigado por me acompanhar aqui. Eu sei que acompanha gente lá do Canadá, Austrália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Argentina, aqui de praticamente a maioria dos estados brasileiros, Ceará, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, do Amazonas. Então, assim, obrigado vocês aqui de várias cidades, muitas cidades de Minas Gerais. Lembrando, viu? Vamos cuidar do nosso grupo de risco. Você que tem seu vovô, sua titia, idosos em casa, tem pessoas que têm doenças crônicas, que estão mais frágeis, que têm imunidade frágil. Sim, vamos fazer isolamento com eles, tá? Todo aquele cuidado, quando você chegar da rua, se limpa, álcool gel direitinho, ou água e sabão, lava bem as mãos, lava os utensílios, caneca, prato, tudo que vai levar para as pessoas que estão em isolamento dentro de casa. Isso aí tem que fazer.